Bom dia a todos, que prazer, mais uma manhã iniciando, mais uma semana que temos para estar na presença do nosso Pai, mesmo diante das circunstâncias, não podemos deixar de buscar cada vez mais ao nosso Senhor. A palavra de ontem que tive no culto é algo que queimou muito no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração, que seja falado ao coração de cada um de vocês. A palavra está lá em Atos 16, certo? Começa todo o capítulo 16, na verdade, mas eu vou falar um pouquinho daquilo que ficou ao meu coração. Porque sempre que nós lemos uma palavra, Deus ele testifica algo no nosso coração para que seja então gerado fé. E aí nós temos não só o dever, mas nós precisamos compartilhar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? Então ontem foi maravilhoso ouvir Atos 16, onde o Senhor fala, onde é falado sobre a passagem de Paulo e Silas em Roma, né? Mas ali fala sobre a parte deles estarem pregando o evangelho e eles foram injustamente, pessoal. Prestem atenção nessa palavra, injustamente. Quantas vezes alguém de nós já foi injustamente acusado? Acusado muitas vezes de coisas que nós não fizemos. Acusado muitas vezes de situações que nós não provocamos. Mas que por circunstância de todo essa tristeza que o inimigo nos ronda e que ele tenta impor na nossa vida, por muitas vezes somos acusados injustamente. E Paulo e Silas, eles foram acusados injustamente. Eles foram acusados de estarem falando alto e pregando o evangelho do Senhor. Só que eles não estavam fazendo aquilo. E ainda mais injusto foram com eles quando disseram que eles não eram romanos e eles eram romanos. Eles foram levados às autoridades maiores e essas autoridades em nenhum momento observaram ou tentaram julgar de maneira correta, de maneira justa. Quantas vezes na nossa vida, gente, nós não somos julgados da maneira correta? Ou melhor, vamos melhorar essa frase. Por que nós julgamos tanto? Por que acolhemos tão pouco? Por que cuidamos tão pouco? E aí Paulo e Silas, diante de toda aquela situação, foram açoitados, foram machucados, foram jogados numa prisão, lá onde tinham vários presos com diversas situações. Sabe o que eles fizeram naquele momento, naquela noite? Naquela madrugada, eles começaram a orar, a louvar e a agradecer a esse Pai. E aí, diante dessa palavra, eu comecei a pensar em qual momento da minha vida. E aí eu pergunto para cada um de vocês em qual momento da sua vida, mesmo diante da circunstância, você tem louvado ao Senhor? Você tem agradecido ao Senhor? Você tem dito, Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Pai. Tu me rege, Tu me cuida, Tu me ampara. Irmãos, Paulo e Silas oraram, louvaram e declararam que o Pai deles era um Deus de milagres. E sabe o que aconteceu? Diante de toda aquela situação que estavam vivendo, houve um terremoto. Houve um terremoto onde estremeceu toda a terra e principalmente daquela prisão as portas foram escancaradas. E sem nenhuma justificativa, eles foram soltos. Soltos. Quantas vezes na nossa vida nós somos julgados
nós somos condenados. E aí, de que forma que nós estamos reagindo a essas situações? De que forma? Irmãos, eu creio que essa palavra ela vai queimar no coração de vocês também. Então eu peço para que vocês não fiquem apenas com esse queimor, não fiquem apenas com essa palavra para vocês, mas que vocês compartilhem a todo aquele que precisa ouvir. E eu vou dizer para vocês, todos nós precisamos, porque circunstâncias nós sempre teremos. Mas nós não podemos nos acovardar diante de situações vividas. Nós somos um povo que direciona a nova geração que está por vir. Em nome de Jesus, eu oro e eu declaro que o Senhor está na vida e no coração de cada um de nós, de vocês, das suas famílias. Em nome de Jesus. Uma boa semana, uma semana abençoada na presença de Deus. Aquele que fica de joelhos diante do Pai, fica de pé diante de qualquer problema, circunstância, situação, seja ela difícil ou menos difícil, o Senhor esteja com vocês. Amém?